nossos pais nos contaram, quando afirmam: não vos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fossem um só homem. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado Senhor, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesse lugar, não desfazendo, Senhor, a oração aqui feita, mas mais uma vez eu te clamo: seja conosco, ó Pai, lança por terra, Pai, todo levante, todo embaraço, todo impedimento, ó Pai, nesse lugar, que venha cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos, nossas mentes e os nossos corações possam estar, Senhor, abertos e voltados para Ti. Mais uma vez eu te clamo, fala conosco, ó Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poder já sentar, irmão. Já foi sentado, não é isso? Hoje já foi sentado. Glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tá? Não foi hoje, foi ao longo da semana. Eu clamando ao Senhor por uma palavra para trazer para a igreja. O Senhor me trouxe à memória a história de Gideão. Antes de entrar aqui no texto propriamente dito, vamos entender o que estava acontecendo com a nação de Israel. A nação de Israel, nessa época, eles estavam vivendo calamidade, eles estavam vivendo dias difíceis, e a própria palavra, deixa no versículo 1, por favor, a própria palavra nos revela por quê. A Bíblia fala que os servos do Senhor, os israelitas, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em algumas traduções, pecaram contra Deus. Eles fizeram algo que não agradava ao Senhor. E bem sabemos, como temos aprendido aqui na igreja, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse que nós vivemos. O mundo espiritual, assim como o mundo físico, existe leis, existem coisas que estão estabelecidas. E uma das coisas que o mundo espiritual nos ensina, ou que a palavra de Deus nos ensina acerca do mundo espiritual, é que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz no mundo físico reflete no mundo espiritual. O que acontece em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, tem uma causa, irmão, que ela começa no mundo espiritual. Vamos entender a situação de Israel. Israel estava vivendo miséria e calamidade, e a Bíblia nos revela por quê. O versículo 1, irmão, está dizendo que o povo pecou, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E uma vez que o homem e a mulher faz o que não deve, a consequência vem. E sabe qual foi a consequência que veio sobre a nação de Israel? Eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Diz a palavra de Deus que os midianitas, eles vinham e saqueavam, roubavam, destruía tudo que o povo de Israel produzia, tudo que o povo de Israel ajuntava, vinha o inimigo e tirava tudo. Quantas pessoas estão vivendo isso, irmão? Vou dar volta não, vou falar. Tem pessoa que planta e não colhe. Tem pessoa que está vivendo, irmão, misérias espirituais. Miséria que eu sei que ninguém vive, graças a Deus por isso, mas está passando lutas, está passando aqui com dificuldade. Sabe por quê? Porque está fazendo mais uma vez o que o povo de Israel fez.
pecamos, estamos sujeitos a tropeçar, estamos sujeitos a cair. O problema, irmão, é que as pessoas de hoje não querem mais buscar o arrependimento. Outrora, quando a palavra era pregada e anunciada, e as pessoas eram confrontadas, as pessoas recebiam, aceitavam e se consertavam. Hoje Deus continua a falar, irmão, como sempre falou com o seu povo em toda a história. Só que as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. Mas quem você ouviu ou não, eu vou falar o que o Espírito Santo fala no meu coração. Larga o pecado. Faz o que Deus mandou fazer. Faz o que Deus tem mandado, irmão. Quer viver as promessas de Deus, tem que estar debaixo da obediência do Senhor. Não tem como querer colher frutos espirituais se não anda conforme Deus mandou andar. A Bíblia vai dizer, irmão, em outras versões, a versão Almeida corrigida, aqui no versículo 1, vai dizer que esse povo, ele ficou por 7 anos sendo oprimido pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, o inimigo via e saqueava. Mas eu quero falar para você nessa noite, eu não sei há quanto tempo, meu amado, você tem sido oprimido. Há quanto tempo o inimigo está saqueando tudo aquilo que Deus te deu. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você hoje, é noite de dar um basta nisso. É noite de botar os midianitas. É noite de botar o inimigo para correr. E mais uma vez fazer aquilo que Deus mandou. E o povo não tinha nada. A Bíblia nos mostra, irmão, que o povo estava sofrendo, estava doendo, a prova estava pesada, mas de repente, diz a palavra de Deus, o povo volta a clamar a Deus. O povo volta a clamar a Deus. Quem está clamando a Deus aqui nesse lugar, irmão? Irmão, onde tem oração, onde tem clamor, tem manifestação do poder de Deus. Aonde tem gente que ora, Deus se manifesta. E quando a prova começa a doer, começa a apertar, quando o povo, irmão, não está aguentando mais, 7 anos depois, quando eles começam a clamar ao Senhor, repita comigo, Deus manda a providência. Sabe o que Deus faz, irmão? Quando eles começam a clamar, Deus manda o profeta. E quando o profeta de Deus chega diante deles, ele diz assim: assim diz Yahvé, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Sabe o que Deus está fazendo, irmão? Deus está usando o profeta para o povo, irmão, lembrar quem é o nosso Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão ou minha irmã, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo. Só quem crê que Ele é o mesmo. Só quem crê que Yahvé é o mesmo. Levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Yahvé não mudou, irmão. Deus continua sendo o mesmo. Mas eu pergunto para os irmãos: será que, como os irmãos do passado, nós temos clamado? Será que temos clamado ao Senhor? E é tão interessante, irmão, que Deus, Ele sempre fala conosco diretamente a verdade, sem dar volta, e aquilo que precisamos ouvir. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmão, que o profeta usado pelo Senhor traz a memória do povo quem era Deus. Assim como eu falo para os irmãos hoje, Deus não mudou. Quem está mudando é a igreja. Volte, igreja do Senhor. Volte às primeiras obras. Volte a fazer o que Deus mandou fazer, que verás o milagre de Deus. Mas Deus é bom, irmão. Em todo o tempo da história, mesmo que o povo não queira nada, Deus sempre guarda os remanescentes. Tinha remanescente aqui nessa época. A Bíblia fala de um homem, irmão, justo, de um homem correto, de um homem, irmão, que estava disposto a lutar para querer salvar o alimento do povo. Olha para cá, igreja, em nome de Jesus. O povo estava passando necessidade, 7 anos de fome. E sabe o que o povo estava fazendo, irmão? Caverna, esconderijo.
O povo estava se escondendo, com medo do inimigo. Será que não é diferente do que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo, irmão, dias onde o mundo espiritual, irmão, parece que as trevas estão avançando. Parece que o inimigo está ganhando espaço. Não só em São Gonçalo, mas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E a igreja do Senhor, parece que estamos vivendo dias da época de Gideão. O povo, irmão, está fazendo para se esconderijo. O povo está recuando. Mas enquanto recuarmos, o inimigo vai continuar avançando. Quantas famílias sendo destruídas? Quantas pessoas se perdendo? E a igreja do Senhor, com medo, irmão, de fazer o que tem que fazer, de pregar a verdade, de anunciar o Senhor, estão se escondendo. Ó, pastor, não vou falar nada não. Hoje em dia, se eu falar alguma coisa, vão me processar, vão querer me prender, vão me aplicar uma multa que eu vou ter que pagar. Irmão, prega a palavra de Deus, irmão. Não temas ao homem, mas teme aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Antes temer a Deus. Volte, irmão, a fazer a obra de Deus. Volte a fazer o que Deus mandou fazer. O povo estava escondido, irmão. O povo estava com medo dos inimigos. Mas tinha um naquele lugar que estava disposto a pagar com a própria vida. A Bíblia fala nessa época de um homem chamado Gideão. Gideão, irmão, a Bíblia fala que ele vai para um lagar malhar trigo. O que isso quer dizer, irmão? Preste atenção. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar de imprensar uva. É o lugar de fazer vinho. É o lugar de fazer o suco da uva. Se lagar é o lugar de fazer suco de uva, o que Gideão estava fazendo lá, malhando trigo? Sabe o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava tentando buscar providência para o teu povo. O homem estava lá no lugar, irmão, para tentar tirar alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Gideão, na época dele, ele estava fazendo tudo o que ele podia fazer para levar o alimento para o teu povo. E eu pergunto para os irmãos, será que estamos fazendo hoje tudo que nós podemos para levar o alimento para aquele que está oprimido? Aqui no Brasil, irmão, temos alguns casos de fome, temos, mas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, nem tanto, tá? Aqui tem até assistência social para os que estão na rua, as igrejas têm feito um bom trabalho para a honra e glória do Senhor, de levar o alimento para essas pessoas. Então, fome extrema, irmão, igual eles estavam vivendo aqui, não tinha, tá? Mas estão vivendo dias, sabe de quê? De fome espiritual. O povo, irmão, eles estão com fome, com sede, sabe de quê? De ouvir a palavra de Deus. E sabe quem foi levantado por Deus para anunciar a palavra de Deus para esse povo? Foi você e foi eu. Mas tem que sair, meu amado, do esconderijo. Faça o que Deus mandou fazer em nome de Jesus. Se precisar, irmão, ir para um lugar diferente, como fez Gideão, para poder ali reter o alimento, para poder alimentar o povo, faça em nome de Jesus. Sabe onde se malhava trigo? Trigo se malha num lugar chamado Eira. E ele estava no lagar. Que mistério é esse? Ele estava fazendo tudo o que ele podia. Vou falar para a igreja mais uma vez em nome de Jesus. Responda no teu coração para Deus. Será que eu estou fazendo tudo que eu posso como servo, como serva de Deus, para fazer diferença nesse mundo que eu estou vivendo? Pensa nisso em nome de Jesus. E a Bíblia fala, irmão, que enquanto Gideão estava malhando trigo, tinha um anjo do Senhor observando ele. O que isso quer dizer, pastor? Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Todo o trabalho que estamos fazendo em prol do reino de Deus está sendo visto pelo próprio Deus. Não precisa de pastor, não precisa de pastora, não precisa, irmão, de ninguém
terra. O interessante, irmão, que ele não sabia, Gideão não sabia, mas o anjo do Senhor estava observando ele. Vou falar para você nessa noite, talvez você também não saiba, talvez você também não esteja vendo, mas o anjo do Senhor está de olho em mim e está de olho em você. Todas as nossas obras são anotadas, tudo aquilo que fazemos, Deus contempla. E o que estamos fazendo, irmão? Será que está agradando o nosso Deus? Será que Deus está agradado de mim e tem se agradado de você? E o interessante, irmão, que o anjo que o observava, depois de um tempo do homem trabalhando com o intuito de ajudar o povo de Deus, a nação de Israel, para salvar algum alimento, o anjo se manifesta diante dele. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Deus nunca se atrasa. Tem momentos que não vamos ver o Senhor, não vamos ver o anjo, mas ele está nos observando e ele nunca se atrasa. No tempo certo ele se manifesta, no tempo certo ele aparece. Eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus: não desista de fazer o bem, não desista de fazer a obra do Senhor, não desista de lutar pelo reino, não desista, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que a prova esteja doendo, Deus te contempla e no tempo certo o Senhor vai se manifestar, no tempo certo vai ter experiência com o céu, no tempo certo o Senhor vai nos honrar. Vou fazer uma pergunta aqui, irmão, para quem é espiritual. Quem não é, vai entender. Você crê que o Senhor fala conosco? Você crê que ele ainda manda anjo, irmão, em favor da igreja? Irmão, não desista. Não para, meu irmão. Não para. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou preocupado, sou de carne e osso. Eu não sei se vou aguentar essa responsabilidade, mas aquele que nos chamou nos garante. Gideão, não pare, não retroceda, o Senhor é contigo. Aleluia. Igreja do Senhor, não para. Igreja do Senhor, não retroceda, não dá um passo para trás. Cuidado com esse negócio de retroceder. A Bíblia fala que quem coloca a mão no arado e olha para trás não pode entrar no reino dos céus, diz o Senhor. Mas Deus é bom, amém, irmão? O Senhor me trouxe aqui hoje, irmão, para dizer para você que me ouve: tem providência do céu chegando. Tem providência no céu chegando. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, irmão, assim como ele levantou Gideão, ele me levanta aqui também nesse lugar para falar com a igreja. É tempo de botar os medianitas, os demônios do inferno, para recuar daquilo que é nosso. Chega de plantar e não colher. Chega de plantar e ver o outro levando. Chega de ver aquilo que Deus te deu sendo saqueado. Chega! É tempo, irmão. Diga: é tempo que é nosso. É tempo de colhermos aquilo que estamos plantando. Mas não pode parar. Será que tem alguém aqui disposto, irmão, como fez Gideão, no meio do caos, falar assim: Senhor, eis-me aqui? É o que Gideão está fazendo, irmão. Gideão está se disponibilizando para servir ao reino. Será que tem alguém disponível para o reino aqui nessa noite, irmão? Aleluia! Glória! E ele trabalhando, e no meio do caminho, amado, o anjo do Senhor fala com ele: não temas, não temas, varão valoroso, o Senhor é contigo. Cadê os valorosos aqui nessa noite? Cadê os valorosos do Senhor? Não temas, meu irmão. Não fica com medo, irmão, do inimigo. Não fica com medo, irmão, de governo. Não fica com medo do diabo. Não fica com medo do homem, porque aquele que nos chamou nos garante. Interessante, irmão, que quando Gideão recebe essa visita do Senhor, quando ele manda o anjo dele
Eu estou me examinando, você se examina aí. Será que o que eu estou fazendo, irmão, é agradável aos olhos do Senhor? E eu vou falar que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem pessoas que estão vivendo o que está vivendo hoje, irmão, porque está em desobediência à voz do Senhor. Está em desobediência a Deus. Deus não usou profeta para falar. Deus já falou com a palavra. E a pessoa, irmão, parece que está com os ouvidos tapados, não quer ouvir, não quer aceitar. Ah, não é isso não. Eu acho que não é isso não. Ah, eu acho que é do jeito que eu penso que tem que ser. Meu amado, minha amada, será que a gente consegue discernir quando é Deus que está falando conosco? Aleluia! Nem toda voz que ouvimos vem do céu. A Bíblia manda provar os espíritos. E tem pessoas que estão sendo guiadas por espíritos enganadores. Mas essa é a noite, meu amado, de libertação. Aquele que rege o povo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui nesse lugar hoje. Para de ser, amado, conduzido pela carne. Para de ser conduzido por espíritos enganadores. E volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a ouvir a voz do Senhor. Interessante. Continuando aqui o texto, nós vamos ver que Gideão, ele olha para ele. Ele olha para a tua tribo. Ele olha para a casa do teu pai. E sabe como é que ele se considera? O grandão. É isso que o texto diz? Não. Sabe o que ele fala? Eu sou o menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou mais pobre. Como que vai acontecer isso? Como que o Senhor vai me usar para derrotar todos esses inimigos? Se eu sou o menor da casa, é o que ele estava dizendo. Mas o Senhor mais uma vez fala com ele: Gideão, o Senhor é contigo, o varão valoroso. Não temas os deuses dos amorreus. Não teme a igreja do Senhor. Não teme esses levantes que estão tendo contra nossas vidas. Não temas o inimigo. Não temas a luta. Não temas. Não temas. Porque aquele que nos chamou é mais poderoso. E sabe o que Deus fala com ele? Você vai ferir todo esse exército como se fosse um só homem. Que mistério é esse, pastor? Sabe que mistério é esse? Deus está pegando aquilo que é impossível. Deus está pegando aquilo que é difícil. Deus está pegando aquilo que não dá e está preparando tudo para dar. Às vezes olhamos como ele olhou naquele momento, com o olhar natural, e falamos: Senhor, como que vai ser isso? Senhor, não dá, não tem condições, não tem recurso, sou pequeno, sou menor da casa, não tem como. Aí Deus manda a resposta. E a resposta está chegando aqui para a igreja hoje. Vai vencer todos os inimigos como se fosse um só homem. Não temas, meu amado, a tua luta. Deus é maior. Eu não sei qual é o tamanho do exército que tem se levantado contra a tua vida, mas eu sei, meu amado, que o mesmo Deus de Gideão, Ele é conosco. E o nosso Deus, irmão, Ele prepara tudo. Quem crê que Deus prepara tudo? Deus não deixa, meu amado, o seu povo desorientado. E Deus toca nesse homem, o que se apresenta para fazer algo. O que isso quer dizer? Quando você, quando eu, se disponibilizarmos para o reino, o Senhor, irmão, Ele vai se manifestar. E o próprio Deus vai nos dar estratégias. Tem estratégias
Senhor. Covardes e medrosos voltem. Que mistério é esse, pastor? Quanta gente, irmão, tem colocado dessa forma na obra de Deus. O covarde é aquele que vê a obra do Senhor perecendo, vê o inimigo avançando e por medo, por negligência, sabe o que ele faz? Recua. Sabe o que ela faz? Recua. Mas Deus conta, irmão, quem está disponível na obra dele. Vou falar algo aqui para os irmãos. Vou falar uma parte, tá? Não vou entrar no teclado do horário. Já até se avançou. Mas Deus me revelou algo aqui na quinta-feira aqui na igreja. Deus me revelou. Ele vai levantar pessoas, amados, diferentes aqui nesse lugar. Deus vai levantar pessoas diferentes, irmão, aqui nesse lugar para fazer a obra dele. Pessoas que às vezes estão nessa condição, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus disse para mim que vai levantar, tá? Estou preparado no coração em nome de Jesus. Você, irmão, quer fazer a obra de Deus, não teme. Pastor, eu estou até com medo. Eu estou com medo sim, mas eu estou aqui. Deus conta com você também, meu amado. O interessante é que mesmo com medo, esse povo se apresentou. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eles foram, irmão, com medo de tudo. Esse é o conselho que eu deixo para os irmãos. Está achando que não vai conseguir, está com medo, mas vai pela fé em nome de Jesus. Eles foram. E o Senhor fala, ó, volta. E volta uma turma, irmão. De repente, lá sabe onde que fica? Louvado seja o nome do Senhor. Vou adiantar para ganharmos tempo. Eram 32, era uma multidão. Veio para 32 mil. De 32 mil veio para 10 mil. De 10 mil veio para 300. E no final, irmão, tinham 300 pessoas ao lado de Gideão. E eu pergunto para os irmãos: será que 300 pessoas conseguem derrotar exército? Como lemos aqui no capítulo 1, que não dava nem para contar a quantidade, que vinha igual gafanhotos. Será que 300 pessoas conseguem derrotar exército? E aí, irmão? Aos olhos do homem, não. Mas quando Deus chama, Deus garante. Quando Deus dá ordem, Ele garante. Se Deus está chamando, irmão, Ele vai garantir. Não temas o adversário. Nosso Deus é maior. E para não deixar dúvida que é a mão do homem que está conseguindo a vitória, Deus vai dar sinal que é Ele. Sabe por que Deus faz isso, irmão? É para mostrar para o homem que não era pelo teu braço, mas era pelo braço do Senhor. Deus, amado, vai manifestar o braço dele sobre a tua vida. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Eu vou falar com o Espírito Santo, fala no meu coração: não temas, não temas. Deus quer te usar, meu amado, em nome de Jesus. Quantas pessoas nesse lugar que Deus tem chamado, Deus tem instruído, Deus tem falado, Deus tem revelado, Deus tem falado, vai! E a pessoa não vai. Faz o que Deus está falando, meu amado, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra do Senhor, irmão? Louvado seja o nosso Deus. Quem está nos acompanhando nas redes sociais, que Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus. E você que ainda não serve a Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque Deus conta com você também aqui no reino. Amém? Deus abençoe você e tua casa em nome de Jesus.